pessoal, aqui quem fala é o professor João Rafael, do programa de pós-graduação em Física da Universidade Federal de Campina Grande. Hoje nós vamos continuar nosso curso de Mecânica Quântica 3, abordando o conteúdo da aula 9, onde nós vamos falar sobre a equação de Schrödinger em 3 dimensões e também vamos resolver a equação de Schrödinger para o caso de simetria esférica, certo? Então a gente vai explorar, né, as possibilidades de solução. E isso vai ser um ferramental essencial para que a gente consiga entender um dos grandes problemas, né, que foram resolvidos pela mecânica quântica, que é o problema do átomo de hidrogênio. Tá ok? Então vamos começar. Bom, a nossa equação de Schrödinger, como a gente já tinha visto várias vezes, né, em outras discussões, era dada por essa relação aqui, né? Nós temos que H psi, isso daqui era igual a menos h cortado ao quadrado sobre 2m vezes d2 psi dx2 mais v psi, certo? E se a gente escolhesse, essa daqui no caso era a abordagem com dependência temporal, desculpa, então aqui é uma derivada parcial, não uma derivada total, né? Então aqui era um d psi e h cortado d psi dt, certo? Essa é a versão com dependência temporal, e se a gente quisesse a versão independente do tempo, bastava a gente tomar uma solução do tipo psi de x e t igual a psi de x vezes um exponencial de menos i e t sobre a cortado. E aí a gente tinha uma equação de Schrödinger do tipo equação de alto valor, onde h psi é igual a e psi, certo? E a gente chega naquela nossa equação de Schrödinger independente do tempo que nós vimos já desde outras discussões, né? Essa versão aqui, que é a versão independente do tempo, né? Onde o meu psi aqui vai ser um psi de x. Tá legal? Ok? Bom, então isso daqui a gente tinha feito para uma dimensão espacial. E agora o que a gente vai fazer vai ser estender essas equações para mais de uma dimensão espacial, certo? Então, no nosso caso, a gente vai trabalhar com 3 dimensões espaciais. A gente vive no mundo, né, de 3 dimensões espaciais, então é bastante relevante que a gente tenha, né, uma versão dessa equação para esse universo 3D. Então, para isso, basta a gente estender o nosso operador momento, né? O nosso operador momento agora vai virar um momento em 3D. E isso vai fazer então com que o nosso operador p ao quadrado aqui, né, seja igual agora a menos h cortado ao quadrado sobre 2m nabla 2. Então a gente vai ter aqui, ao invés de uma derivada segunda em relação à coordenada x, como a gente tinha uma dimensão, agora a gente vai ter um operador laplaciano. Então isso quer dizer, por exemplo, se a gente trabalhar em coordenadas retangulares, a gente vai ter d2 dx2, d2 dy2 e um d2 dz2, certo? Isso se a gente trabalhar em coordenadas retangulares, tá legal? Vou melhorar um pouquinho aqui. d2 dz2, ok? Então, isso é que a gente fica para coordenadas retangulares, tá bom? Ou seja, então a equação de Schrödinger agora em 3D passa a ser o seguinte: a gente vai ter a versão dependente do tempo, vai ficar menos h cortado ao quadrado sobre 2m nabla 2 de psi mais v psi. Isso aqui vai ser igual a ih cortado d psi dt, onde esse psi agora é um psi que depende de um vetor r, tá? Então pode ser um vetor no sistema de coordenadas qualquer aí, né?
Por exemplo, se for retangular, vai ser x, y e z, né? X na direção y, y na direção j, z na direção k e do tempo, tá legal? E essa aqui vai ser a versão com dependência temporal. E a gente também pode fazer a versão independente do tempo, né? Que vai ser menos h cortado ao quadrado sobre 2m nabla 2 psi mais v psi. Isso aqui vai ser igual a e psi, onde o nosso psi aqui agora é um psi de r, certo? E a gente tem que a solução aqui vai ser solução geral, né? Vai ser o nosso psi de r vezes uma exponencial de menos i et sobre h cortado. Tá? Então é só uma continuidade daquela equação que a gente já tinha visto antes, né? Em uma dimensão, agora em 3 dimensões. Né? Essa daqui vai ser a nossa versão independente do tempo. Muito bem. A função de onda vai continuar obedecendo os mesmos requisitos que a gente tinha antes para uma dimensão, só que agora, quando a gente for integrar a função de onda para tentar obter valores esperados, a gente vai ter que considerar 3 integrações, né, porque a gente tem 3 dimensões espaciais. Então, por exemplo, a gente vai ter que a integral do módulo de psi de rt ao quadrado agora vai ser uma integral tomada sobre 3 dimensões espaciais aqui, certo? Então, na verdade, eu vou ter 3 integrais aqui, né? Isso daqui vai ser igual a 1, continuar sendo igual a 1. Só que agora eu vou ter 3 integrais aqui, eu vou ter uma integral em ter 3 integrais, né? Então eu vou ter aqui uma integral, 2 integrais, 3 integrais, né? Eu vou ter uma integral sobre um elemento de volume aqui agora do meu espaço, certo? E é isso daqui que vai dar 1 agora, tá bom? E aí esse elemento de volume vai depender do tipo de coordenada com que eu estou trabalhando. Então se eu escolher, por exemplo, coordenadas retangulares, né? Então eu vou ter 3 integrais aqui. O meu psi, vou colocar a dependência explícita aqui, vai depender de x, y, z e t, certo? E eu vou ter integrais sobre x, dy e dz. Isso daqui vai ser igual a 1. Tá? Mas eu posso trabalhar com outros sistemas de coordenadas, né? Não preciso ficar restrito a trabalhar somente com esse sistema de coordenadas. Aí eu posso trabalhar com coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas, né? Isso daí vai depender da simetria do meu problema, né? Do que eu estou tentando resolver, tá certo? Muito bem. Bom, então a gente vai passar a trabalhar com coordenadas esféricas, porque essa equação vai ter uma relevância bastante interessante em relação à aplicabilidade da mecânica quântica num problema real bastante importante, que é o problema do átomo de hidrogênio, tá bom? Então, equação de Schrödinger em coordenadas esféricas, né? Então, eu vou trabalhar aqui no regime de coordenadas esféricas, ou seja, o meu psi de R vai ser um psi que vai depender aqui das coordenadas R, θ e φ. Tá legal? Ok? E aí eu vou ter que usar, né, dentro da equação de Schrödinger, o Laplaciano em coordenadas esféricas. Certo? Então, o Laplaciano em coordenadas esféricas ele vai ser dado pela seguinte relação, né? Então, a gente vai ter que isso aqui vai ser 1 sobre R2
ddr de R2 ddr mais 1 sobre R2 seno θ ddθ de seno θ ddθ mais 1 sobre R2 seno ao quadrado de θ d2 de φ2. Tá? Então esse daqui vai ser a forma do Laplaciano em coordenadas esféricas, certo? A gente vai usar esse cara então para calcular a nossa equação de Schrödinger, tá bom? Então a gente vai substituir isso daqui lá, então a gente vai ter o seguinte, né? A gente vai ficar com a equação assim, né? Menos h cortado ao quadrado sobre 2m vezes tudo que está aparecendo aí. 1 sobre R2 ddr, R2 ddr, mais 1 sobre R2 seno θ, ddθ, né? Seno θ ddθ, mais 1 sobre R2 seno ao quadrado de θ d2 de φ2, certo? Tudo isso aqui vezes psi, mais o nosso potencial V. A princípio, esse V pode depender das coordenadas r, θ e φ, só que por simplicidade aqui eu vou dizer que esse V aqui só depende da coordenada radial r, tá? Então isso daqui é algo que a gente está fazendo, está tomando como por definição, certo? Mas a princípio esse R pode depender de outras, ou esse potencial pode depender de outras coordenadas. E se isso daqui vai ser igual a y. Essa vai ser a versão independente do tempo que a gente vai ter para a equação de Schrödinger. Então veja que ela fica bem menos amigável do que a equação de Schrödinger para uma dimensão ou para coordenadas retangulares, mas a gente vai mostrar que é possível resolver essa equação sem muitos problemas, tá certo? Ok, então para resolvermos essa equação, o que nós vamos fazer é usar o método de separação de variáveis novamente, né? Então o que a gente vai fazer aqui é definir que o nosso psi vai ser um Rzão de R vezes um Y que depende de θ e φ, tá bom? Então essas vão ser agora as minhas novas funções aí, né, associadas às coordenadas r, θ e φ. Se a gente substituir essa definição na nossa equação de Schrödinger, né, e simplificar, né, fizemos um processo de simplificação nessa equação, o que a gente vai obter vai ser a seguinte relação, tá? A gente vai ficar com 1 sobre R ddr R2 ddr de Rzão menos 2 mr2 sobre a cortada ao quadrado v menos e. Isso daqui vai ser igual a menos 1 sobre y, 1 sobre seno de θ ddθ de seno de θ de y dθ mais 1 sobre seno ao quadrado de θ é 2y de φ2. Tá bom? Então a gente vai ficar com essa equação aí depois de substituir e simplificar. Tá certo?
Bom, então a gente pode ver que desse lado esquerdo da minha equação, eu tenho uma equação que só depende de R, certo? Então aqui eu tenho uma equação aqui que depende só de R. Do lado direito eu tenho uma equação que depende das outras coordenadas, né? Essa equação aqui só depende de θ e φ, tá legal? Essa equação aqui que está do lado direito. Então, para que isso daqui seja verdade, isso daqui só vai acontecer se em ambos os lados eu tiver uma constante. Tá ok? Então, os dois lados vão ter que ser iguais a uma constante. Tá bom? Como a gente já viu anteriormente no caso de método de separação de variáveis. Bom, okay? Aí uma constante interessante para a gente escolher, né, nessa aplicação aqui da equação de Schrödinger em coordenadas esféricas é dizer que esse cara aqui se chama L vezes L mais 1. A gente poderia ter escolhido outro nome para essa constante, mas a gente vai ver que há um resultado intrínseco associado a essa constante aí quando nós utilizamos uma equação, aqui no caso uma equação de segunda ordem, certo? Uma equação diferencial de segunda ordem em simetria esférica, tá ok? Muito bem, então vamos chamar essa constante de L vezes L mais 1, e agora o que eu vou fazer é trabalhar um pouco mais na parte angular da equação, ou seja, nessa parte que está aqui do lado direito, né, da minha equação anterior, aqui, é essa parte aqui, certo? Ok? Então eu vou trabalhar mais na parte angular da equação e depois a gente volta para trabalhar na parte radial, tá legal? Então vamos lá, então eu vou reescrever então essa parte angular aqui agora, né? E aí a gente pode chegar nessa equação aqui depois de algumas manipulações, tá? Ele vai ficar com seno de θ, d de θ, de seno de θ, dy de θ, mais d2 y d φ2. Isso daqui vai ser igual a L vezes, ou menos, desculpa, menos L vezes L mais 1, seno ao quadrado de θ vezes y. Tá? Então, eu só aqui rearranjei a equação que eu tinha anteriormente para escrever ela nessa forma aí, tá legal? Então aqui a gente tem uma equação já um pouco mais limpa, né? Um pouco mais simples do que a gente tinha no começo, onde o nosso y aqui é uma função de θ e φ. Então a gente pode usar novamente o método de separação de variáveis aqui e reescrever esse cara como sendo um θzão de θ vezes um φzão de φ. Tá legal? Então vamos fazer isso e substituir aí na nossa equação diferencial. Então se a gente substituir, a gente vai ficar com o quê, né? A gente vai ter seno de θ d de θ, né? Ops, agora aqui já vou colocar aqui a versão simplificada. A gente vai ter na verdade aqui 1 sobre θzão que multiplica seno de θ d de θ de seno de θ d θzão de θ mais L vezes L mais 1 seno ao quadrado de θ. E tudo isso aqui vai ser igual a menos 1 sobre φ vezes d2φ d φ2. Tá legal? Então, novamente, a gente vai ter uma equação aqui separada, onde a gente pode ver aqui que do lado esquerdo, ó, desse lado aqui, nós temos uma equação de θ. Ok? Então, ela só depende de θzão. E aqui, desse outro lado, lado direito, nós temos uma equação que só depende de φ. Tá ok?
Então o que a gente vai fazer? Nós vamos de novo dizer que tudo isso daqui vai ter que ser igual a uma constante, tá certo? Então o que nós vamos fazer é chamar essa constante aqui de M2, tá ok? Certo? Então, de novo, novamente, poderia ser qualquer nome para constante, mas eu já estou de propósito, né, usando uma constante que vai ser bastante relevante na interpretação da solução da parte angular da equação de Schrödinger em coordenadas esféricas. Tá legal? Bom, então vamos trabalhar primeiro nessa equação aqui para φ, né, porque ela é bem mais fácil de resolver do que a equação para θ, certo? Então vamos ver o que vai acontecer nessa equação para φ, né? Então a gente vai ficar com o seguinte aqui, né? A gente vai ficar com D2 φ dφ2. Isso daqui vai ser igual a menos M2 vezes φ. Bom, aí essa daqui é uma equação que a gente já viu várias vezes, né? A solução dessa equação é bem simples. A gente vai ter exponenciais complexas aqui, certo? Então a gente vai ter como solução que φ vai ser igual a uma exponencial de I M φ, certo? Então pode ser mais ou menos, né? I M φ, tá legal? Então essa vai ser a solução que a gente vai ter. Mas aí você pode trocar M por menos M, né? E você vai cair na solução com menos elevado a menos I M φ, tá ok? Bom, agora note uma coisa interessante, né? Como a gente está falando aqui de um problema com simetria esférica, esse ângulo φ é o que a gente chama de ângulo azimutal, né? Então a gente precisa desses dois ângulos para criar uma esfera. A gente precisa do ângulo θ, que é o que a gente chama de ângulo polar, que é o ângulo que varia entre 0 e π, e a gente precisa do ângulo φ, que é o ângulo chamado de azimutal, que varia entre 0 e 2π, né? Então conforme o φ dá uma volta entre 0 e 2π, e o θ varia de 0 a π, né, cobrindo os polos norte e sul da esfera, né? Se a gente pegar a coordenada radial e girar sobre o espaço tridimensional, a gente vai ter uma esfera aí, tá legal? Bom, mas aí a gente espera que haja uma simetria aqui, quer dizer, se você sai de um ponto e dá uma volta, né, imagina que você tem uma bola aqui, uma esfera, se você sai de um ponto da esfera e dá uma volta sobre um círculo de raio, de comprimento 2π r, né, certo? Isso quer dizer que ao sair do ponto zero e dar uma volta de 2π, né, de um ângulo igual a 2π, você deve voltar para o mesmo ponto, né, dentro daquele círculo lá na esfera, tá certo? Então deve haver uma invariância aqui. Então a gente tem que, se você pegar φ e trocar por φ mais 2π, né, o seu φzão aqui de φ deve ser igual ao seu φzão de φ mais 2π. Tá legal? Então vamos checar o que isso daqui vai implicar, né, para a nossa para a característica da nossa solução. Tá ok? Então a gente tem o seguinte aqui, né? A gente vai ter que e elevado a im φ. Isso daqui vai ter que ser igual a e elevado a im φ mais im vezes 2π. Certo? Bom, a gente pode cortar essas exponenciais aqui, né? Vamos cancelar, isso aqui vai dar 1. Então a gente vai ter que e elevado a im vezes 2π, isso daqui vai ter que ser igual a 1, certo? Bom, se a gente usar as relações de Euler aqui para exponencial, isso daqui vai ficar cosseno de 2mπ mais i seno de 2mπ, isso daqui deve ser igual a 1. Então, essa equação vai ser obedecida se o nosso m for um número inteiro, né, ou nulo. Ou seja, daqui a gente pode ver que o m vai ter que ser igual a 0, ou mais ou menos 1, ou mais ou menos 2, e assim sucessivamente. Então, se m tiver esses valores,
essa equação aí de cima sempre vai ser obedecida, tá bom? Então aqui a gente encontra o que vai ser chamado de primeiro número quântico, né, da nossa teoria aqui, tá? Que vai ser o número quântico associado à propriedade de simetria azimutal, certo? Só que vocês podem ver que esse comportamento aqui do M, nessa abordagem aqui de resolver a equação de Schrödinger, né, usando técnica de separação de variáveis, esse comportamento do M não tem nada a ver com mecânica quântica, né? A gente pode ver que isso daqui não está associado, por exemplo, a um termo H cortado, né? Isso daqui não veio, por exemplo, isso daqui vai aparecer, por exemplo, em outras teorias que não tem nada a ver com mecânica quântica. Basta, na verdade, que você tenha uma equação de segunda ordem e que você considere uma equação diferencial de segunda ordem e que você considere simetria esférica, né? E pegue a parte angular dessa simetria e imponha esse vínculo aqui sobre a solução, né, da sua parte angular aí em relação à coordenada azimutal. Tá, ok? Isso vai aparecer lá. Então, a princípio, o fato desse M ter esses valores específicos aqui não tem absolutamente nada a ver com mecânica quântica. Mas é claro que isso vai poder ser, isso vai ser interpretado no formalismo quântico, né, nas características da solução que a gente vai ter para a equação de Schrödinger nesse caso. E isso vai estar correlacionado com uma interpretação quântica dos resultados que a gente vai achar para os espectros, por exemplo, de partículas que estão sujeitas a esse tipo de interação, né, nesse contexto de simetria esférica, por exemplo. Tá ok? Mas isso só vai ficar mais claro lá na frente, né? Agora, aqui, isso daí é só um método de resolução de equação diferencial. Então, tem nada a ver com a natureza quântica da partícula em si. Tá legal? A mesma coisa vai acontecer para a parte polar, né? No ângulo polar θ, tá bom? Então aqui a gente já sabe quem é o M e a gente tem uma outra constante lá que a gente colocou a mão, que é aquela constante L, certo? Então, para a gente descobrir agora uma relação entre essa nova constante M com a constante que a gente tinha L, né? A gente vai precisar resolver a parte da equação de Schrödinger associada à coordenada polar θ. Tá bom? Esse M aqui também é conhecido como número quântico magnético, né, no contexto de mecânica quântica. Tá? E vai ficar mais claro isso, essa característica dele, quando a gente falar sobre o momento angular na mecânica quântica. Né? Muito bem. Então, vamos voltar lá para a parte associada à coordenada θ. Então, voltando para aquela equação, a gente tinha uma equação assim, ó, que era seno de θ, d de θ, seno de θ, d de θ, do nosso θzão, mais L, vezes L mais 1, seno ao quadrado de θ, menos M ao quadrado, tudo isso vezes o nosso θzão, tudo isso é igual a zero. Bom, então essa é a equação que a gente quer resolver. Eu não vou mostrar aqui como resolver essa equação explicitamente para vocês, tá legal? Mas essa equação, ela é uma equação que aparece em vários contextos, tanto na física quanto na matemática. Tá? Vocês podem achar a solução dessa equação em livros de física matemática, como no Arfken ou no Butikov, ou então um livro excelente que faz o tratamento sobre as soluções dessa equação é o livro do Jackson de eletromagnetismo. Tá ok? Então essa equação aqui é uma equação bastante conhecida na física e na matemática, ela é chamada de equação de Legendre associada. Tá? E as soluções dessa equação são os denominados polinômios de Legendre associados. Tá ok?
né? Que também são denotados como PLM de θ, ou de cosseno de θ, tá bom? Muito bem. Como eu falei, essa equação é bastante conhecida, vocês podem ver como resolver essa equação em outros livros. Basicamente o que é utilizado é o método de Frobenius, né? E também uma relação entre os polinômios de Legendre simples, que são os polinômios de Legendre quando m equivale a zero, tá? E os polinômios de Legendre associados, que são esses polinômios para m diferente de zero, tá ligado? Então, existe uma relação entre eles, né, que pode ser mediada por uma fórmula tipo fórmula de Rodrigues, tá? E aí vocês vão encontrar a solução da equação de Legendre associada dessa forma, tá bom? Bom, então a forma para os polinômios de Legendre são os PLs, eles são obtidos a partir da fórmula de Rodrigues, né? PL de x aqui, onde o x é o que a gente chama de cosseno de θ. Isso aqui é 1 sobre 2 elevado a L, vezes L fatorial, d dx elevado a L, vezes x ao quadrado menos 1 elevado a L, então, okay? Onde aqui o x que a gente está considerando é cosseno de θ, tá certo? Então, a partir dessa relação, você pode obter os diferentes polinômios de Legendre, né? Ainda não é a relação para os associados, né? Isso aqui é para os polinômios de Legendre. Tá ok? Que é a solução dessa equação aqui de cima, quando você diz que esse m vale zero. Tá bom? Então, isso vai te dar a equação de Legendre. Bom, se você for brincar com essa fórmula aqui, colocar diferentes valores de L, né, você vai obter diferentes termos da família dos polinômios de Legendre, né? Então, por exemplo, o P0 de x vai ser 1, o P1 de x vai ser o próprio x, o P2 de x vai ser 1 meio de 3x ao quadrado menos 1, e assim sucessivamente. Aí é só você substituir aqui o x por cosseno de θ e você vai ter as relações entre os polinômios de Legendre em termos de cosseno de θ, tá bom? Já os polinômios de Legendre associados vão ser obtidos a partir da seguinte relação, tá? Então, a gente vai ter que os PLMs de x, esses caras são obtidos de 1 menos x ao quadrado, vai dar m sobre 2, dm dxm dos PLs de x. Tá legal? Então essa aqui vai ser a relação tipo fórmula de Rodrigues para os PLMs, né, para os polinômios de Legendre associados. Tá bom? E aí vocês podem fazer a mesma brincadeira, né, e substituírem os valores de L e M e vocês vão obter os membros da família dos polinômios de Legendre associados, tá? A partir disso, certo? Mas o que é relevante aqui, né, para a gente observar em relação a essas soluções e a essas constantes L e M que estão rotulando as soluções, tá? Bom, a gente pode ver que essa constante M, né, para que a gente obtenha polinômios de Legendre associados diferentes de zero, né, a gente vai ter que o M, né, o módulo de M, ele vai ter que ser claro que isso daqui tudo é tomado em módulo, né? Aqui a gente está considerando o módulo de M, certo? Que o M, lembra, o M pode ser mais ou menos 1, né? Mas não faz sentido a gente falar em ddx de menos 1 aqui, né? Derivada de menos 1. Então a gente está tomando sempre o módulo de M aqui nessas relações. Mas a gente pode ver o seguinte, que uma coisa importante para a gente obter polinômios de Legendre associados diferentes de zero é que o módulo de M seja maior que o módulo de L, porque, ou que L, né? Porque, veja, aqui a gente, no caso dos polinômios de Legendre, aqui a gente vai ter que tomar L derivadas desse cara aqui, ó, tá ok? De x ao quadrado menos 1 elevado a L, tá ok?
E depois, para obter os polinômios de legenda associados, a gente vai ter que tomar outras m derivadas dos polinômios de legenda que a gente já tinha, certo? Então, se o m, né, for maior do que o L, é claro que os termos aqui vão dar zero, certo? Porque as derivadas, quando você for tomando, essas derivadas vão automaticamente se anulando, tá ok? Então, a gente tem que ter aqui que o módulo de m, ele vai ter que ser maior, desculpe, ele vai ter que ser menor ou igual a L, tá ok? Para que a gente consiga obter PLMs diferente de zero. Tá legal? Dessa forma, isso daqui vai implicar no que? A gente pode então obter os possíveis valores de m. Então a gente pode ver que o m aqui vai estar vinculado. Lembra, o m tem que ser inteiro, mas ele tem que ser menor ou igual a L. Então isso daqui implica que o m vai variar entre menos L, L pode passar pelo zero, e até L, tá bom? E também a gente daqui descobre que o L pode ser igual a 0, 1, 2, 3, né? Então o L vai ser sempre um inteiro positivo, tá bom? Então a forma dessas soluções aqui restringe, né, o tipo de de comportamento que essas constantes que a gente colocou lá no nosso método de separação de variáveis, elas têm que ter, tá? Então, as constantes não podem ter quaisquer valores, tá certo? Elas têm que ter um valor bastante restrito por causa das características das soluções que a gente está escolhendo, essas soluções via separação de variáveis, tá ok? Muito bem. Então, esse L também vai ser um número quântico. A gente vai chamar o L aqui de um número quântico denominado número quântico orbital. Tá? Mas, do mesmo jeito que aconteceu com o M, não há nenhuma característica quântica ainda no processo de obtenção desses números quânticos. Tá? A gente só está resolvendo a equação de Schrödinger em coordenadas esféricas e olhando para a parte angular da solução. E na verdade, se você pegar qualquer equação de movimento de segunda ordem em coordenadas esféricas e usar método de separação de variáveis, você vai achar a mesma coisa. É por isso que essas equações são vistas em diferentes contextos. Então você vai ver isso lá em eletromagnetismo, você vai ver isso lá em mecânica clássica, em mecânica de fluidos. Então há uma série de contextos em que essas equações são aplicadas. E como você está considerando simetria esférica, né, uma equação esfericamente simétrica, e usando separação de variáveis, você vai sempre obter essa equação associada ao ângulo azimutal, φ, e a outra equação associada ao ângulo polar, θ, com soluções aqui, no caso, dadas pelos polinômios de Legendre associados. Tá bom? Muito bem. Então, a gente tem aqui que a nossa função y, então, né, de θ e φ, agora a gente pode pegar essa função y e caracterizar ela por esses dois números quânticos, né? Ou pelas duas constantes que a gente colocou, se vocês não quiserem ainda chamar isso de números quânticos, né? De L e M, né? De θ e φ, onde isso daqui vai ser o quê? Vai ser isso daqui vai ser igual aos nossos PLMs de cosseno de θ vezes a nossa exponencial de IM φ. Ok? Certo? E essas soluções aqui vão ser denominadas de harmônicos esféricos, né? Então são soluções também muito famosas, né, em diferentes contextos. E, como falei, se vocês quiserem saber mais detalhes sobre comportamento dos harmônicos esféricos, como obter essas soluções, suas propriedades, relações de ortogonalidade, né? Um livro excelente que trata sobre isso é o livro do Jackson,
tá bom? Então dê uma olhada no livro do Jackson, na parte de harmônicos esféricos. Acho que é um dos melhores livros onde você pode extrair informações sobre como resolver essa equação de Legendre e propriedades das soluções, tá legal? Aqui, além desses caras, ainda está faltando, desculpa, vou colocar aqui, uma constante de normalização, que eu vou chamar de ALM, tá? Então esse ALM é uma constante de normalização que está relacionada com a normalização dos harmônicos esféricos, tá bom? É possível obter essa constante de normalização, vou colocar quem ela é aqui, esse ALM é igual a epsilon raiz de 2L mais 1 sobre 4π. Deixa eu estender um pouquinho mais minha raiz aqui. Aí aqui a gente vai ter L menos módulo de M fatorial sobre L mais módulo de M fatorial. E essa vai ser a nossa constante de normalização, onde esse epsilon aqui é igual a menos 1 elevado a M, tá? Ou módulo de M, certo? Tá ok? E essa constante também pode ser obtida lá no livro do Jackson. Vocês vão ver como obter essa constante a partir das relações de ortogonalidade dos harmônicos esféricos, tá ok? Então, como falei, é um livro excelente para explorar o potencial dessas soluções aí, tá ok? Bom, além disso, né, como eu estava falando, existe uma relação de ortogonalidade entre eles e a gente pode explorar isso na própria função de onda, né, depois quando a gente for calcular valores esperados. Então a gente tem aqui a integral que vai de 0 a 2π em dφ, a integral que vai de 0 a π em seno de θ dθ aqui, dos nossos harmônicos esféricos, né, ou do módulo ao quadrado dos harmônicos esféricos, ou seja, de módulo de y de Lm ao quadrado. Isso daqui é igual a delta L. Desculpa. Isso aqui vai dar 1, né? Mas em geral, quer dizer, se você escrever esse cara aqui como o produto de y de Lm complexo conjugado vezes y de Lm L', M', tá? Isso daqui vai te dar uma delta de L', delta de M'. Tá? Então essa vai ser a relação de ortogonalidade dos harmônicos esféricos. E é possível demonstrar que isso é verdade. E a gente pode usar isso daí também para calcular valores esperados relacionados agora com as funções de ondas, desculpe, em coordenadas esféricas. Tá bom? Muito bem. Então a parte angular está resolvida. Então as soluções da parte angular são os harmônicos esféricos, tá? Agora a gente fica com a parte radial. Então eu vou voltar lá para a parte radial para a gente ver o que vai acontecer. Pois bem, então na parte radial a gente tinha a seguinte equação. Equação em R, né? Então a gente tinha a seguinte equação aqui, ó. ddr de R2 drzão dr menos 2mr2 sobre r cortado ao quadrado, que multiplica VR menos E vezes Rzão. Isso tudo aqui vai ser igual a L mais 1 vezes Rzão. Então esse L mais 1 vem da parte angular, né? E aí ele já está importando todas essas informações que a gente tem sobre os números L e M, né, que a gente usou lá nas soluções da nossa equação angular, tá certo? Para resolver essa equação, a gente precisa dar uma forma para o potencial V, né? Só que antes de trabalhar com diferentes formas de V, é interessante reescrever essa equação sob uma nova perspectiva, tá bom? Então, para fazer isso, eu vou usar aqui uma nova mudança na minha função aqui, Rzão. Eu vou dizer que eu tenho agora uma função uzinho de R, que é igual a R vezes o nosso Rzão de R, tá bom? Ou seja, a gente tem que o nosso Rzão
vale U sobre R, tá? Então a gente tem que drzinho, isso daqui vai ser 1 sobre R du dr, né? Menos U sobre R ao quadrado, certo? Ou seja, a gente pode reescrever isso como 1 sobre R ao quadrado, que multiplica R du dr menos U, tá certo? Então aqui parece que eu estou só complicando as coisas novamente, né? Mas na verdade, como, né, já falei algumas outras vezes nesse curso, esses recursos servem para simplificar as equações no final, tá legal? Então, dessa forma, vocês podem ver que esse termo aqui, ddr de R2, drzão dr, olha, esse R2 aqui vai cortar justamente com esse R2 que está aqui embaixo, né? Ó, deixa eu puxar aqui mais para baixo para vocês verem. Esse R2 aqui vai cortar justamente com esse R2 que vem do nosso drzão dr, tá ok? Então a gente vai ficar com a seguinte relação aqui, isso daqui vai ficar ddr de R du dr menos U, certo? Então, isso daqui vai dar para a gente a seguinte equação, né? Isso aqui vai dar du dr mais R d2u dr2 menos du dr. Corta, corta, ou seja, isso daqui vai te dar R d2u dr2. Então, substituindo isso daqui de volta lá na equação de Schrödinger, a gente vai ficar com a seguinte relação, tá? Então, a gente vai ter R d2u dr2 menos 2m r2 sobre h cortado ao quadrado. Aí aqui a gente vai ter v menos z vezes o rzão, que é quem? U sobre r. Isso daqui vai ser igual a L mais 1, U sobre R, certo? Então a gente pega esse R que está aqui, ó, né? Tem esse R aqui, a gente pode dividir tudo então por R, a gente vai ficar com R2 aqui e um R2 aqui, certo? Então eu vou fazer esse procedimento, esse R sai daqui, né? E aqui a gente vai ter um R2, aqui vai ter um R2. Então vocês podem ver que esse R2 aqui, ó, já corta com esse R2, certo? Então a gente vai ficar com o seguinte, ó. Vai ter uma equação aqui do tipo... vou voltar com um menos h cortado ao quadrado sobre m aqui, então a gente vai ficar com menos h cortado ao quadrado sobre 2m d2u dr2 mais, colocar um v e ff aqui, vezes u. Isso daqui vai ser igual a E vezes U, onde esse VFF é um potencial efetivo que eu vou escrever como sendo V mais H cortado ao quadrado sobre 2M L mais 1 sobre R ao quadrado. Né? Onde esse V que está aqui, ó, esse V aqui é o meu V de R. Tá ok? Então veja só que interessante, né? Essa equação que está aqui em cima é justamente uma versão unidimensional da minha equação de Schrödinger, né? Como a gente tinha visto antes. Só que ao invés de eu ter aqui a minha função de onda psi, eu tenho minha função u. Tá ok? Mas isso aqui é uma equação de Schrödinger em uma dimensão com esse potencial aqui, que é o que eu chamei de potencial efetivo. Tá certo? Então esse potencial efetivo tem o meu potencial lá dentro, mas ele também tem esse termo extra aqui, ó. Então, ainda que você pegue esse potencial aqui e coloque ele como sendo zero, ou seja, você considere uma partícula livre, ainda assim você vai ter esse termo extra aqui, que está associado com a parte angular da solução, a existência da parte angular da solução. Veja que aqui tem esse termo L vezes L mais 1 aqui, certo? Então,
Antes de partir para as soluções dessa equação, o que a gente vai tentar observar é quais são as propriedades desse termo extra aqui, tá ok? Bom, então para isso eu vou voltar lá para Física Geral 1, onde a gente já tinha visto alguns problemas envolvendo a chamada força centrípeta e centrífuga, certo? Bom, digamos que você tenha aqui uma trajetória circular, tá ok? E você tem uma partícula sujeita a esse movimento circular aí, tá legal? Então a gente sabe que essa partícula vai estar sujeita a uma força centrífuga do tipo m v ao quadrado sobre r, né, onde v é a velocidade tangencial dessa partícula, né, em relação à sua trajetória aqui, e r é o raio dessa circunferência aqui, ou dessa trajetória circular que a gente está considerando. Tá ok? Tá certo? Muito bem. Então, isso é o que a gente vê lá em Física 1. Né? Bom, isso aqui a gente também pode reescrever nessa forma aqui, né? Como m vezes ômega 2 vezes r. Tá certo? Onde ômega é a chamada velocidade angular, né? Ok? V e ômega se relacionam como sendo V igual a ômega vezes r. Tá legal? Muito bem. Então, o que eu vou fazer aqui agora é pegar essa equação que eu tenho aqui, eu vou multiplicar em cima e embaixo por m vezes r ao cubo. Tá? Então, aqui eu vou pegar um m vezes r ao cubo aqui. Então, eu vou ficar com a força centrípeta dada por m, ômega, m ao quadrado, né? Desculpe, ômega ao quadrado vezes r à quarta sobre m vezes r ao cubo. Ok? É a mesma relação que eu tinha antes, né? Só que agora eu coloquei esse fator multiplicativo aí. Tá legal? Bom, esse termo aqui, ó, é m. Esse termo aqui, ó, m2 r à quarta, é justamente o quadrado do momento de inércia dessa partícula aí, tá ok? Então, esse termo que está aqui, ó, vai ser justamente o quadrado do momento de inércia. Isso daqui a gente pode chamar de I ao quadrado, tá ok? Então, a gente vai ficar com uma F, a força centrípeta do tipo I ao quadrado vezes ômega 2. Isso aqui dividido por mr ao cubo, tá bom? Bom, e I ao quadrado vezes ômega 2, isso daqui vai ser o momento angular dessa partícula. Então, isso a gente pode reescrever como sendo L2 sobre m r ao cubo. Ok? Então, essa é uma maneira da gente escrever a força centrípeta em termos do momento angular, né, dessa partícula. Bom, aí a gente pode dizer que essa força vai estar associada com um potencial. Então, isso aqui vai ser menos a derivada de um potencial em relação à coordenada radial. E esse potencial vai estar associado ao movimento circular. Portanto, se a gente integrar isso uma vez, a gente vai obter que esse potencial vai ser igual a integral, a menos, né, integral, de L2 mr ao cubo dr. Supondo que o momento angular dessa partícula seja constante, a sua massa também, então esses dois termos podem ser da equação, a gente vai ficar com L2 m, e aqui a gente vai ter uma integral de 1 sobre r ao cubo, então isso daqui vai dar 2r ao quadrado. Ok? Então assim a gente chega numa relação para esse potencial aqui, associado ao movimento circular. Tá certo? Bom, se a gente olhar esse potencial e esse termo que aparece aqui no nosso potencial efetivo, ó, vejo que eles têm a mesma cara, a menos desse h cortado ao quadrado ll mais 1, a gente tem aqui embaixo um 2mr2, ó, 2mr2, e aqui em cima a gente tem um l ao quadrado, que seria o momento angular ao quadrado, tá ok? Então, se a gente gerar um gráfico desse potencial aqui, ó,
a gente vai ver que ele se comporta dessa maneira, tá? Então ele cai com L ao quadrado e explode na origem. Então esse potencial faz isso daqui, ó. Tá certo? Isso aqui seria V em função de R. Então, ele cria uma espécie de barreira na origem do seu sistema de coordenadas, tá ok? Então, se você tiver uma partícula aqui, digamos, que seja enviada em direção a origem, né, do seu sistema de coordenadas, né? Imagina agora que isso está em 3 dimensões, se você girar isso daí, né, ele vai funcionar como se fosse uma barreira parecida com uma espécie de cone, certo? Mas um cone sem aquele bico, né? Certo? Então ele vai gerar uma barreira aqui na parte radial e a partícula não vai conseguir entrar nessa região aqui dentro ou próxima da origem, ok? Porque você tem uma barreira infinitamente grande aí na origem, certo? Então isso aqui gera o que a gente chama de barreira centrífuga, né? Centrífuga, né? Então é como se ele jogasse a partícula para fora do centro do seu sistema de coordenadas, né? Para fora da sua origem. Então esse potencial aqui VC é conhecido como potencial centrífugo, tá certo? E é esse termo que aparece aqui, tá? No nosso potencial efetivo. E aqui a gente já pode ver, ó, se a gente pode chamar esse, ou fazer uma correspondência, né, entre esses termos que aparecem aqui e o nosso L ao quadrado, o nosso momento angular ao quadrado. Então, quando a gente for falar sobre momento angular, a gente vai ver que justamente, né, o correspondente quântico ao momento angular ao quadrado, o operador quântico momento angular ao quadrado, vale justamente h cortado ao quadrado vezes L mais 1. Tá ok? Então, isso é uma característica, isso vai estar associado a uma característica quântica da matéria, tá? Quando a gente falar em mais detalhes sobre a álgebra de momento angular, tá certo? E nesse caso da equação de Schrödinger na mecânica quântica, aqui é a primeira vez que a gente tem uma manifestação de um objeto que é importado pela mecânica quântica, porque a gente tem esse termo h cortado aqui ao quadrado, tá? Então, esse termo traz uma característica quântica para o potencial efetivo. Mas esse tipo de potencial centrífugo vai aparecer também na mecânica clássica, por exemplo, se você considerar uma equação de movimento relacionada com uma simetria esférica e essa equação de movimento for uma equação de segunda ordem, tá bom? Só que você não vai ter esse termo h cortado ao quadrado aí, tá ok? Então esse termo h cortado ao quadrado justamente apareceu por causa do operador momento, né, que está relacionado com a equação de Schrödinger. Tá? Então, na mecânica clássica não vai aparecer um h cortado ao quadrado aí, né, você vai ter simplesmente uma constante, aí pode ser 1, por exemplo, tá ok? Mas não vai aparecer o termo h cortado ao quadrado, tá bom? Mas aqui já é bem interessante que a gente já pode ver, inclusive, como é que vai ser a forma do operador L2, né, a partir dessa análise simples do potencial centrífugo. Tá legal? Muito bem. Então, a equação no final que a gente tem para trabalhar na parte radial é aquela que eu tinha lá em cima, né? Vai ser menos h cortado ao quadrado sobre 2m d2u dr2 mais esse potencial efetivo vezes u, isso aqui tudo igual a E vezes U, tá bom? Onde esse potencial efetivo é o nosso potencial V de R mais o termo centrífugo, H cortado ao quadrado, LL mais 1 sobre 2MR2, tá bom? Muito bem. Beleza, então agora vamos ver alguns exemplos que a gente pode calcular analiticamente, né, usando essa equação, tá bom? Ok, antes de ver o exemplo, eu só vou ressaltar que para a gente normalizar as nossas
soluções e as funções de onda que vão aparecer a partir dessa solução, a gente vai usar a integração, né, da parte radial, ou seja, uma integral que vai de 0 a r de R2 dr vezes o módulo de R ao quadrado. Só que como a gente viu, o R vai ser igual a U sobre R. Então isso daqui vai ficar uma integral de 0 a R2 de R2 vezes o módulo de U ao quadrado sobre R ao quadrado dr. Então isso vai dar simplesmente uma integral de módulo de U ao quadrado dr. Isso daqui vai ser igual a 1. Tá bom? Então dessa forma a gente tem agora uma solução completamente normalizada para a nossa função de onda, né? Então o nosso psi de R vai ser esse Uzinho de R sobre R vezes os nossos harmônicos esféricos Y de L e M de θ e φ. Tá? E aí, conhecendo isso daí, a gente tem a solução da equação de Schrödinger, né? Muito bem. Então vamos lá para exemplos de solução. Então o nosso primeiro exemplo vai ser o que é chamado de poço esférico infinito, né? Bom, então para esse potencial a gente vai ter um potencial do tipo V de R que vai ser 0 para Rzinho menor ou igual a e infinito para Rzinho maior ou igual a. Então esse daqui é um problema idêntico ao poço infinito que a gente tinha antes, só que em simetria esférica, tá bom? Então quer dizer, a gente vai ter agora aqui, se a gente fizer, né, um gráfico de V versus R, né? Aqui a gente tem A, aqui a gente tem a origem, ele vale infinito para Rzinho maior ou igual a, tá ok? Só que como isso daqui está em 3 dimensões, né? Como isso daqui, esse A é uma coordenada radial, então você tem que supor que você tem um círculo aqui, certo? De raio A, ou uma esfera de raio A, digamos, né? Na verdade, uma esfera de raio A, onde você só pode ter a partícula localizada dentro dessa esfera, ok? De raio A. Fora dessa esfera, a função de onda vai ser igual a zero. Tá legal? Então, essa é a situação que a gente tem agora, né? Então, muito bem. Vamos tentar, então, achar as soluções da partícula nesse caso aí, né? Ok. Então, vamos ver como é que a gente pode obter essa solução, né? Certo? Então, olha só. Então, a gente vai ter... a gente só vai conseguir encontrar a partícula dentro dessa esfera de raio A. Certo? Então, fora dessa esfera de raio A, o potencial vale infinito, a função de onda para essa região de R aqui maior do que A vai ser igual a zero. Tá bom? E dentro o potencial é zero. Então, a gente vai ficar com a equação desse tipo aqui, né? Menos H cortado ao quadrado sobre 2M, D2U dr2. Aqui a gente só vai ter o termo centrífugo. Então, a gente vai ter um mais H cortado ao quadrado L vezes L mais 1 sobre R2 e se isso daqui... se não, desculpe. U, isso daqui vai ser igual a E vezes U. Tá ok? Então a gente precisa resolver essa equação agora aí. Tá? Bom, o caso mais fácil de resolver é quando o L for igual a zero. Né? Se o L for igual a zero, o termo centrífugo morre. Tá ok? E a gente só fica com uma equação diferencial aqui bastante simples que a gente já resolveu antes. Então, se o L for igual a zero, a gente vai ficar com a equação do tipo menos h cortado ao quadrado sobre 2m d2u dr2. Isso aqui vai ser igual a E vezes U. Né? E essa equação aqui a gente já sabe, né, qual é a solução. A gente tem que U aqui vai ser igual a um A seno de K vezes R mais um B cosseno de K vezes R, onde esse K vale raiz de 2ME sobre a cortada ao quadrado. Tá ok?
Bom, só que a gente tem que analisar qual solução é bem comportada, qual solução é mal comportada na origem. Certo? Então lembra que o nosso Rzão, que o Rzão é quem entra lá na função de onda, esse cara é U sobre R. Então a gente vai ter que isso daqui vai ser A seno de KR sobre R mais B cosseno de KR sobre R. Então quando a gente tomar o limite que R tende a zero, né, o Rzão deve ser finito. Tá ok? Então a gente pode ver que essa parte em seno aqui está ok, porque o seno de K, se o R for muito pequeno, isso daqui vai ser aproximadamente K vezes R, esse R corta com esse R, então a solução vai ser finita. Mas no caso do cosseno, esse cara vai ser aproximadamente igual a 1. Então a gente vai ficar com 1 sobre R e esse cara explode, portanto isso daqui vai tender para infinito, né, quando a gente tomar esse limite aqui. Tá bom? Então, para evitar essa divergência, a gente tem que fazer a constante B igual a zero, tá? E a gente só vai ficar então com a solução tipo seno aqui, tá bom? Então a gente tem que vai sobrar para a gente, vai ser um A seno de KR pro U, né? Bom, mas aí a gente tem outro vínculo, e quando o R for igual a A, essa função de onda tem que dar zero. Então, o de A aqui vai ter que ser igual a zero. Isso implica então que que K vezes A, isso daqui vai ser igual a N vezes π. E portanto a gente pode descobrir quanto vale a energia. Lembra que o K é igual a energia. Então a gente vai ter que 2me sobre A cortado ao quadrado. Isso daqui vai ser igual a N ao quadrado, π ao quadrado sobre A ao quadrado. Ou seja, a gente tem que a energia vale H cortado ao quadrado, π ao quadrado, N ao quadrado sobre 2m ao quadrado. Então, novamente, essa é a energia da partícula no poço infinito, certo? Como a gente já tinha visto nos problemas em uma dimensão, né? Além disso, como a gente escolheu o L igual a zero, isso daqui implica que o número quântico m, né, também tem que ser igual a zero, né? Porque o m, lembra, ele varia de menos L a mais L. Então isso implica que a gente só tem uma solução possível aqui para a parte angular, que é o YLM igual ao Y00, né, que é o primeiro harmônico esférico que a gente tem como solução aí da parte angular. Tá? E isso daqui, já normalizado, ele vale 1 sobre raiz de 4π. Tá bom? Certo? Então, basicamente a gente vai ter o seguinte, né? Se a gente normalizar o U, vocês podem fazer essa conta aí em casa. Se vocês normalizarem U, vocês vão ver que aquela constante A que está aparecendo ali vale raiz de 2 sobre A. Tá bom? Então a gente vai ficar com uma função de onda psi como solução aqui, que vai ser igual a um psi que a gente pode chamar de N0 e 0. Tá? Onde o N é esse rótulo que está associado à energia da partícula dentro do poço, tá, ok? Isso daqui então vai ser o nosso UN de R sobre R vezes o nosso Y00, ou seja, a gente tem que o ψN00, esse cara vai dar raiz de 2 sobre A, vezes 1 sobre raiz de 4π, né? Então esse daqui é a constante de normalização, certo? Aqui a gente tem a constante de normalização. Esse cara vem do Y00, né? A normalização do primeiro harmônico esférico. E aí a gente tem o nosso seno de K, nosso seno de K vezes R sobre R. Então tá aí a nossa função de onda. Tá legal? Essa vai ser a função de onda da primeira solução que a gente pode obter para a equação de Schrödinger em dimensão esférica do poço esférico. Tá bom? Bom, legal, isso daí a gente consegue fazer para o L igual a zero e para o L diferente de zero, né? Então, se L for diferente de zero,
Aí aquela equação que a gente tinha lá em cima, essa equação aqui, vou voltar aqui para ela. Essa equação aqui também é uma equação bastante conhecida na física e na matemática, né? Ela é chamada de equação de Bessel. Certo? E aí as soluções, né, da equação de Bessel vão ser as funções de Bessel esféricas, nesse caso aqui, né? A equação de Bessel com associada à simetria esférica vão ser as funções de Bessel esféricas e as funções de Neumann esféricas. Então, não vou resolver essa equação também, mas vocês podem encontrar a solução dessa equação em livros de física matemática, né? O que me interessa aqui é ver as propriedades da solução, tá bom? Então a gente vai ter, para esse caso, a equação de Bessel e solução dessa equação vai ser um U de R, que vai ser igual a vezes R JL de KR mais B vezes R eta L de KR, onde esse JL é o que a gente chama de funções de Bessel esféricas e os eta L são as chamadas funções de Neumann, né? Esféricas. Legal? Então essas vão ser as soluções aí dessa equação que a gente tinha, tá? Soluções gerais com L diferente de zero. Vamos lá, então, ver aqui. Beleza. Então essas soluções J e eta L podem ser obtidas a partir de fórmulas de Rodrigues, né? Então a gente tem que o J L de x vai ser menos x elevado a L 1 sobre x d dx elevado a L de seno de x sobre x, e o eta L de x, esse cara vai ser menos x elevado a L 1 sobre x d dx elevado a L de cosseno de x sobre x. Tá bom? Então, a gente pode agora substituir vários valores de L, aí vocês vão obter os membros dessas famílias de soluções. Tá? Então, por exemplo, o nosso J0 vai ser seno de x sobre x. Tá? O eta 0 vai ser menos cosseno de x sobre x. Tá? Menos cosseno. Não, cosseno, né? Cosseno de x sobre x. Tá ligado? A gente tem aqui o J1 vai ser seno de x sobre x ao quadrado menos cosseno de x sobre x, tá? E assim sucessivamente, tá bom? Então vocês podem ir substituindo vários valores de L, aí vocês vão obter os membros dessa solução, tá ok? Bom, aí a gente pode ver o seguinte então, né? Que se o x aqui é o nosso R, certo? X aqui é o nosso R, e aí quer dizer, se você pegar o R tendendo a zero, tá? O que você vai ver é que o J0, por exemplo, ele vai tender para quê? Vai tender para... na verdade, na solução, a gente tem que estar preocupado com a solução, né? A solução, por exemplo, o 0, ele vai ser o quê? Ele vai ser R, J0 mais R eta 0. Né? Vezes as constantes aqui. Aqui tem o A e aqui tem o B. Certo? Então a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter que, nesse caso, esse cara vai ficar o quê? Vai ficar A seno de KR. Aqui faltou um K, né? Tem um K aqui também, tá? Mais B cosseno de KR. Certo?
porque os R's aqui vão cortar, né, com esses R's que aparecem aqui embaixo. Tá ok? Ó, tem esses R's aqui embaixo. E o x vai virar k vezes r, né? Esse k a gente pode absorver no a e b, certo? Mas o que interessa é que esse r que está aqui, ó, ele vai cortar com esse cara que está aqui, né? Tá legal? Então a gente vai ficar com isso, só que aí lembra, só que o Rzão, ele é U sobre R, certo? Então você vai ter um R a mais aqui ainda. Então esses caras aqui com cosseno vão ter que ir todos para zero, porque senão você vai ter soluções explodindo, você vai ter soluções divergindo aí, tá bom? Então isso vai começar a restringir as famílias possíveis de soluções, tá? Então a gente vai ver no final das contas que soluções do tipo as soluções do tipo eta, né, as soluções do tipo função de Neumann não vão ser bem comportadas aqui. As soluções que a gente vai entender como fisicamente relevantes aqui vão ser as soluções do tipo função de Bessel. Tá bom? Então a gente vai excluir as funções de Neumann aqui como solução. Então os eta L's aqui a gente vai fazer com que eles tendam a zero, ou seja, as constantes aqui, né, que multiplicam os eta L's aqui. Na verdade, essas constantes, né, a gente pode chamar o B de um BL, e esses caras que multiplicam os eta L's aqui, esses caras vão ser nulos, né, fazendo com que essas soluções desapareçam. Tá legal? Então a gente não pode ter essas soluções aqui porque elas vão explodir. Então a gente vai ficar só com as funções de Bessel como solução bem comportada. Tá? Então a gente vai ter que o R vai ser, a gente pode chamar de um AL vezes R vezes o nosso vezes os nossos, vezes o nosso JL de KR. Tá bom? E aí a gente vai ter, de novo, aquela questão na origem. Quer dizer, se a gente considerar R igual a A, né, esse cara aqui vai ter que ser igual a zero. Então isso daqui implica que o JL de KA é igual a zero. Então esses caras vão dar para a gente os zeros da função, ou das funções de Bessel, né? Que é onde nós vamos encontrar os nossos estados de energia, tá bom? Para soluções bem comportadas, tá? Então a gente vai ficar com o seguinte aqui, né? Que o nosso K, esses zeros da função de Bessel, a gente pode chamar esses caras de... Pode dizer que o K vezes A vai ser igual a um beta NL, que esses zeros vão depender de valores dos valores do N e do L, né, que você vai escolher, tá bom? Então a gente tem que o K vai ser B NL sobre A. Tá? Ok, pessoal? Então esse daqui vai ser o gráfico que representa as diferentes funções de Bessel. Tá? Então aqui a gente tem a função de Bessel para L igual a 0, 1, 2 e 3, tá? Representados por essas diferentes curvas aí, tá bom? A gente pode ver que a única função de Bessel que explode aqui na origem é a L igual a 0, tá? Mas todas as outras são bem comportadas na origem. Mas mesmo assim, lembra que o nosso R vai com 1 sobre R, né? Então, isso quer dizer que a gente consegue recuperar um comportamento bom para a função de Bessel, mesmo para esse caso de L igual a 0, como a gente já mostrou antes, né? Na nossa primeira solução. Tá ok? E cada uma delas, então, pode dar para a gente uma ideia de como vai ser o perfil das funções de onda, né, quando a gente considera soluções do poço esférico. Tá certo? Muito bem. Então, com esses resultados, eu termino aqui o conteúdo da aula de hoje, da aula 9. Né? Na próxima aula, a gente vai falar mais sobre a equação de Schrödinger em 3 dimensões, só que agora a gente vai aplicar essa equação para o contexto do átomo de hidrogênio. Então, a gente vai poder usar esse ferramental que a gente aprendeu hoje, né, na aula de hoje, para resolvermos o problema do átomo de hidrogênio
encontrarmos os níveis de energia quantizados, né, fazemos comparação com resultados experimentais e chegarmos aos grandes resultados, um dos principais resultados da mecânica quântica, que é a descrição desse átomo tão importante, né, já que hidrogênio é o tipo de átomo mais abundante que a gente tem no nosso universo, tá ok? E a gente também vai futuramente poder analisar esses números quânticos que a gente obteve aqui hoje. Eu não falei do número quântico n, né, por exemplo, que é o número quântico que está relacionado aqui com os zeros aqui das funções de Bessel ou, né, com a energia que a gente achou para a partícula no poço aqui, né, no caso L igual a zero, né, já bem conhecido. Então, esse n também vai ser um número quântico, né, como a gente já viu anteriormente, ele é conhecido como número quântico principal. E vejam que as funções de onda vão depender, né, dele também, né, claro. Então, a solução que você vai ter para a função de onda vai depender dele também. Então, a gente pode escrever aqui a nossa solução geral aqui, né, no caso. A gente vai ter que o psi de... Só antes de finalizarmos, né, a gente vai ter que o psi de n, l e m, aqui no caso, vai ser o nosso... aqui a gente vai ter a nossa constante AL vezes o nosso... vezes a nossa JL de K KR, né, sobre R vezes os nossos harmônicos esféricos YL, M de θ, enfim. Então essa vai ser a solução geral para esse caso da partícula no poço, certo? Muito bem. E o N vai estar embutido aqui dentro do K, né? Aqui a gente vai ter esse K aqui, ele depende de N, certo? Que são os zeros da função de Bessel, né? Lembra, o KN vai ser o nosso beta NL sobre A, tá certo? É o que a gente tinha visto aqui em cima, tá ok? Então essa é a solução geral aqui da equação de Schrödinger. Os zeros da função de Bessel são justamente esses pontos aqui, né? Que dão zero, certo? Esses pontos onde a função de Bessel é zero. Então, como eu falei, quer dizer, a gente vai poder averiguar melhor as propriedades desses números quânticos quando a gente tratar da álgebra de momento angular, né? Então, a gente vai poder fazer uma característica mais fenomenológica ou mais próxima da fenomenologia quântica, né? Associada a esses números quânticos, e também a gente vai ver a relevância desse número quântico principal no contexto do átomo de hidrogênio, tá bom? Para a gente conseguir, né, determinar o espectro associado ao átomo. Então, muito obrigado por terem acompanhado o curso até aqui. Continuem empolgados e vamos desbravar juntos agora a equação de Schrödinger no contexto de 3 dimensões, que é a parte final desse curso de mecânica quântica. Então, nós nos vemos na próxima aula. Agradeço mais uma vez. Obrigado.